Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro Vieira da Silva, eu gostava de colocar uma primeira questão ao Sr. Ministro para tentar perceber qual é a leitura que o Governo faz do facto do PS não ter apresentado nenhum projeto de resolução de apoio ao vosso programa de estabilidade e crescimento. Não, eu sei que a responsabilidade seria da apresentação do PS, ao Sr. Ministro, não é novidade para ninguém, porque todos conhecemos os mecanismos parlamentares. Eu quero saber qual é a leitura política que o Governo faz disso, porque todos os projetos de resolução que vão ser votados são contra o programa de estabilidade e crescimento. Não há um projeto de resolução de apoio a este PEC. Qual é a leitura que o Governo faz? Outra coisa, o Sr. Ministro fez uma intervenção que se resume numa determinada parte, mais ou menos a isto. Ou é o PEC ou é o caos. É uma coisa mais ou menos assim idêntica. Sem ter percebido, de facto, ou vá lá, eu vou ser talvez um pouco mais justa, sem querer assumir de facto que o PEC é o caos. Sr. Ministro, para que os portugueses nos entendam bem, vamos lá traduzir o PEC em bom português. Para 2011, medicamentos ainda mais caros, transportes ainda mais caros, mais cortes nas prestações sociais, adiamento mais ainda de investimentos em infraestruturas importantes, como as escolas, mas mais para 2012 e para 2013. Atualização mínima, que ainda ninguém percebeu exatamente o que é, das pensões mais baixas. Corte nas pensões acima dos 1.500 euros. Mais corte nos medicamentos. Mais cortes na educação. Aumento dos impostos. Não são os impostos da banca, nem outros onde há muito dinheiro por tributar. É do IVA, é o corte nos benefícios fiscais na saúde e na educação. Mais privatizações, consequências, recessão económica, é isto que está proposto no PEC. O que é que isto significa? Mais empresas a fechar, menos produção, mais desemprego. Isto é a história resumida do PEC que aqui hoje nos é apresentado. E se isto não é o caos, o que será o caos? Aquilo que o Governo pede aos portugueses é o seguinte: meus caros amigos, em 3 anos paguem 13.200 milhões de euros. Paguem. É o que o Governo diz. Não, mas a banca não diz. Ó, Sr. Ministro das Finanças, já agora só um aspecto lateral. É que não sou eu que digo que a banca paga menos impostos. São os próprios relatórios das instituições financeiras que determinam, ou aliás, avaliam o aumento do lucro no ano de 2010 e aquilo que se sabe é que pagam menos impostos, mas não é pouco. Então, mas só o Sr. Ministro das Finanças é que vê alguns cifrões à frente e vê a pagar menos impostos. Aliás, mais impostos. Portanto, não se percebe de facto qual é o quadro realista do Governo, quando é a própria banca que diz que paga menos. Mas, enfim, depois lá vem o papão do FMI. E o Governo vai ameaçando permanentemente com a entrada do FMI. Tipo, se não tivermos cá nós a guardar a porta, ai lá entra o FMI. Não, mas é que já há cá um FMI em Portugal. Chama-se PS e PSD. Porque o PS e o PSD juntos têm levado, através das medidas que têm aprovado conjuntamente, têm levado o país a esta situação. E nenhum se pode descartar das suas responsabilidades. E será, Sr. Ministro, que o Governo nunca se questionou sobre o seguinte: se porventura as medidas e os sucessivos pacotes e outras medidas avulsas que o Governo tem apresentado desde 2008, eu já nem vou mais para trás, mas desde 2008, pelo menos, se tivessem dado resultado, não estava à porta o papão do FMI? Aliás, que os senhores querem pôr à porta, são os senhores é que o estão a pôr à porta. Mas nunca se questionou sobre isso, ou seja, se as medidas tivessem dado resultado, nós não estávamos a discutir um cenário de recessão. Não estávamos. Estávamos mais para cima, certo? Mas não estamos. Porquê? Porque as medidas prosseguidas por parte deste Governo, com o absoluto apoio do PSD, metem-nos cada vez mais no fundo. E é isso que nós temos que contestar e é por isso que, obviamente, este programa de estabilidade e crescimento tem que merecer um chumbo rotundo. Muito obrigada.